Bom, gente, boa noite. Noite de sábado, 23 de maio. Já faz mais de uma hora que o jogo do Santos terminou. Agora que eu resolvi falar um pouco sobre ele, tá? Um sábado chuvoso que deve ter atrapalhado o plano de muita gente aí, né? Mas a chuva chegou mesmo pra valer, a temperatura deu uma queda, né? Aquele friozinho, típico de outono, tá? Vamos lá. Mais um vídeo aqui pra falar do meu querido Santos Futebol Clube, né? Sobra entusiasmo para falar, apesar dos apesares, mas é o time que eu torço, é o time que nunca, na qual eu nutro sentimentos, então vamos embora, tá? Antes do jogo, pela sequência aí do título que eu coloquei, né? O Santos na noite de ontem, sexta-feira, dia 22, né? Viu que o seu requerimento junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, para pleiteando, né, a anulação do jogo contra o Curitiba no último domingo, tá? Foi indeferido, né? Tomou uma goleada cachapante no júri, né? Foram 7 jurados ali que ouviram a auditiva do advogado do Santos, né? E para relembrar, para quem esqueceu, né? No último domingo o Santos enfrentou o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro, né? Na Neoquímica Arena, né? No campo do Corinthians, e teve aquele problema envolvendo a substituição, né? Do Neymar, né? O Neymar veio receber um tratamento fora do gramado ali no segundo tempo, né? O médico estava dando uma olhada na panturrilha, na panturrilha da perna dele, né? Quando houve a substituição, né? Foi levantada uma placa de substituição no Santos, né? Sai o 10 e entra o 7. Então, no caso, a placa dizia que ia sair o Neymar para a entrada do Robson Júnior, quando o Santos leva, aí todo aquele barulho, chame do Cuca, do Neymar, né? Não era o Neymar para sair, não era o número 10 Neymar para sair, era o número 31, tá? Escobar para sair e tudo mais, e o Neymar exibiu um papelzinho na frente da câmera da transmissão do PME, mostrando, né, o número 31. Esse papelzinho virou meme na internet por várias e várias razões depois, né? Principalmente envolvendo a convocação do Neymar para a próxima Copa do Mundo, que vai começar, né, aqui no máximo 2 semanas, né? Enfim, o Santos fez esse requerimento, né? O próprio STJD disponibilizou na internet, né, a imagem com áudio dessa auditiva do advogado, né? E até eu acompanhei trecho disso no canal do YouTube que eu acompanho aqui, né? No caso, fui vir no canal do Felipe Noronha. E tava claro, tava bem difícil do Santos ganhar essa, né? A diretoria do Santos veio com essa cortina de fumaça aí. Não foi uma coisa que interferiu no resultado do jogo, apesar de ter sido um erro, né, do quarto árbitro, do mesário, né, sabe? E, enfim, a questão do papel, né, não é uma coisa preponderante para realmente afirmar, para corroborar, vamos dizer assim, a substituição, né? Tanto que até falei, pô, foi levantada a placa, ninguém prestou atenção, né? Enfim, o árbitro tinha colocado na súmula dele, né, que o César Sampaio, né, foi quem havia dito pro quarto árbitro que o Neymar ia sair do jogo, né? O Santos alega que não. O próprio César Sampaio falou, não foi bem assim, eu pedi para esperar, para ver se o Neymar realmente tinha condições de prosseguir o jogo, e aí sim, né, a gente fazia a substituição se era realmente o Neymar ou outro jogador. Enfim, foi uma coisa assim tão vexaminosa. Já começa pela auditiva do advogado do Santos, né? Sabe? Ele errou o nome do jogador, né? Que era para ser substituído, né? Na auditiva dele, ele falando lá com o jurado vendo, né? Tá ele no centro da imagem assim, tá os 7 jurados assim e tal, né? A câmera posicionada cada um dos jurados, né? Então foi
uma câmera multi-imagem para mostrar todo mundo ali, né? E o advogado falando, né? Que quem ia entrar era o Barrial. Toda hora falando Barrial, 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 mas não é Barrial, ele errou o nome, é o Escobar, sabe? Então, quer pleitear algo e ainda por cima dá, fala o nome errado do jogador, é complicado, né? Então foram 7 jurados que julgou, né? Esse requerimento do Santos. Todos deram como uma ação indeferida, tá? Ou seja, o Santos pede a razão de querer a anulação do jogo, e então o Santos tomou uma cachapante 7-0, né? Foi 7 votos a 0, tá? Contra o requerimento do Santos para anulação do jogo. Então tá valendo o resultado da partida do último domingo. Santos 0, Curitiba 3, vida que segue, tá? Então é isso, tá certo? Então, e tá deliberando aí durante a semana, vai continuar na semana que vem, tudo que roda aí o status do Santos, né? Então, para o vídeo não ficar muito grande, não vou me meter muito nisso não, mas as decisões que por enquanto estão sendo tomadas são sempre, vamos dizer, posso dizer assim, não são favoráveis àquilo que a diretoria quer, e está sendo muito mais favorável ao que o Santos necessita, precisa. Então, pelo menos isso, tá? Vamos lá, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Na minha opinião, era uma espécie de, vamos dizer assim, jogo do desesperado, porque, né, o Santos estava, Santos e Grêmio ali muito próximo à zona de rebaixamento, né? Ambos com 18 pontos, tá certo? E, enfim, né? Cuca, nas entrevistas que ele vem falando, ele já citou problemas físicos de alguns jogadores, me envolvendo, né? Preparo físico, problemas envolvendo lesões, né? Problemas que podem levar a futuras lesões. Então, mais uma vez ele mexeu no time, né? Por algumas razões. Ele teve até certo em mexer no time, mas por outras nem tanto, né? E o decorrer do jogo mostra que o Cuca teve uma parcela de culpa na derrota do time, tá? Porque aquilo que eu falei, o comandante do time ele tem que ter conhecimento pleno do elenco, saber qual jogador realmente utilizar, ver qual jogador que presta, o que de fato não presta, e por aí vai, sabe? Então o Cuca mais uma vez, sabe? Olha, vou te falar, viu? Tá difícil, Cuca, tá difícil, tá? Então beleza, vai. Quem é que não foi relacionado pro jogo de hoje, né? Estava indisponível pro jogo de hoje. O Barrial, porque tomou cartão vermelho na entrada dura que ele deu no Breno Lopes no último domingo, tá? Também sentiu lesão. O Gabriel Menino, né? Aquele mico do departamento médico liberar o jogador. No mesmo jogo, no primeiro jogo, já sentiu novamente a lesão, né? O João Schmidt, lesão no tendão, né? Ele teve que no último domingo teve que sair nos primeiros 5 minutos iniciais. O Neymar, lesão na panturrilha. Aí há uma atenção, o Cuca deu uma engasgada na garganta quando falou no Neymar no último jogo do Santos no meio de semana, né? Ele falou que, de forma até injuriada, que a lesão do Neymar era pequena, dando a entender que o Neymar não tá jogando porque não quer, tá simplesmente se poupando para a Copa do Mundo, pensando exclusivamente na Copa do Mundo e dando-se o Santos, enfim. Mas, oficialmente, o Santos colocou aqui que tá com lesão na panturrilha, né? O Juan Eiser também não viajou porque lesão muscular, tá? E o Tarciano também lesão no joelho, e o Vinícius Lira aquele LCA no joelho que ele tem, só vai voltar ano que vem, tá? Então ele montou ali uma dupla de volantes ali à frente dos zagueiros, né? Com o Ilharão e Gustavo Henrique, tá? Mas aquela dupla de volantes que eu critico bastante jogando juntos, apesar de que hoje o Ilharão acertou muitos passes, né? A estatística mostra que ele acertou muitos passes, tá? Mas é o tal negócio, é uma dupla de volantes ineficiente. E o Gustavo Henrique, eu vou falar dele já, porque também o Cuca teve uma parcela de culpa, tá? Na atuação dele, tá?
Aí à frente ele fez uma linha ali com Rony, Miguelito e Gabriel bom tempo, né? E o Gabigol jogando de 9, tá? O Santos até que começou bem, né? É o que eu falo, a maioria dos jogos do Santos começa bem, o Santos começa com iniciativa, o problema é o decorrer do jogo, né? O time vai murchando, vai morrendo, vai se rendendo, tá? Vai entregando o jogo, tá? Mas o Santos começou bem o jogo, tá? Teve uma bola levantada na área, agora não me lembro quem cabeceou, a bola bateu na trave, tá? O meio de campo do Santos estava tendo muito mais ação do que o meio campo do Grêmio, tá? Nossa, peço desculpa. E as atuações que eu estava gostando, né, que me chamaram a atenção, foi justamente as atuações do Gabriel, tá? Se deslocando muito, saindo da posição do 9, dando a sua contribuição para pelo menos fazer o time armar as jogadas, tocar a bola. O Miguelito hoje esteve muito bem. O Miguelito foi um jogador que entrou bastante na área para tentar finalizar, tá? E o Gabriel Bom Tempo também, né? Outro jogo bom, bastante bom do Gabriel Bom Tempo, tá? E esses três aí foram que chamaram a atenção, né? O Rony é aquele corre-corre de sempre, né? Só teve uma jogada que prestou ali, que ele, né? Inclusive até em pasme, né? Conseguiu dar um drible num jogador adversário dentro da área, mas finalizou fraco para a esquerda, para a defesa fácil do Everton. O Everton convocado para ser o terceiro goleiro na Copa do Mundo, né? E, enfim, lá atrás eu percebo que o Lucas Veríssimo está tendo uma dificuldade imensa de jogar pelo lado esquerdo da zaga, tá? A atuação dele não foi boa. Vou falar também que a atuação do Adonis Fria, tá? Principalmente dois dos três gols do Grêmio, o Adonis Fria falhou uma barbaridade, tá certo? Os dois laterais, aquele mais do mesmo, né? Bem que o Escobar teve uma bonita finalização no final do primeiro tempo, né? Para a defesa do Everton, e teve uma participação direta no segundo gol do Santos, né? Que eu vou falar aqui também. Então, não foi uma atuação tão mais do mesmo assim, foi melhorzinha em comparação aos outros jogos, mas nada de demais. O Igor Vinícius também, nada demais, enfim. Vamos lá. Tá? O Santos saiu fazendo o primeiro gol, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Saiu fazendo o primeiro gol aos 32 minutos, tá? Cobrança de escanteio pro Grêmio, o Brasão espalmou pra fora da área, né? E aí no miolo do campo, né? No meio de campo lá, qual é o nome do cidadão do Grêmio aqui que falhou no gol? O Caio Paulista, tá? Lateral. Ele perdeu a bola pro Miguelito, o Miguelito avançou, né? O Gabriel tomou o cuidado, né? Para não ficar em posição de impedimento, se posicionou para receber a bola, né? Ficou, só o Miguelito saiu na cara do goleiro, né? O Miguelito rolou de lado e o Gabriel empurrou para dentro do gol, 1-0, tá? E enfim, até estava fazendo por merecer o resultado de 1-0, o Santos, na minha opinião, estava jogando melhor, tá? Mas aquele negócio, né? O Santos faz 1-0, o Santos não tem um jogo tanto favorável assim, jogando fora de casa contra o adversário que também está brigando para não ficar na zona de rebaixamento. E o Santos, mesmo assim, dá brecha para os adversários, né? E o Santos automaticamente recuou para tentar pegar e jogar no contra-ataque. E aí, sabe, o Grêmio na base do abafa, praticamente acabou empatando o jogo ali no final do primeiro tempo, né? Tá? Foi uma bonita arrancada do Francis Amazo, né? O meia o meia atacante belga do Grêmio, né? Ele veio praticamente do campo de defesa, partindo de diagonal, né? Avançando, né? Mesmo com o Miguelito ali tentando fazer pressão para cima dele, ele avançou muito, né? Aí ele fez uma tabela ali com outro jogador com lateral, né? Acho que foi o namorado, foi isso, né? O colombiano é namorado, tá?
Deixa eu ver se deixa eu ver se esse namorado é colombiano. Isso, é colombiano, é namorado, né? Recebeu de volta e levantou a bola na área, né? E aí, né, o Carlos, né, o atacante do Grêmio, ele cabeceou. é, ele cabeceou entre o Adonis Frias e o Ilharão. Sendo que o Adonis Frias mal subiu na bola, né? Veio vindo para trás, perdeu tempo na bola, pulou fraquinho, ele subiu mais alto, tá? Sem nem encostar no Adonis Frias. E a cabeçada encobriu o Brasão e, enfim, o primeiro tempo virou 1-1, tá? O segundo tempo, o Santos novamente começa melhor, tá? O Cuca até coloca o time para dar uma abafada na saída de bola do adversário, tá? E com 9 minutos do segundo tempo deu certo, deu resultado, né? Esse lateral, uma bonita roubada de bola do Escobar, né? Um dos ponteiros do Grêmio, né? O enamorado perdeu a bola na saída, né? O Escobar tomou dele, né? Aí houve ali uma triangulação do Escobar com o Miguelito, tá? O Escobar, aleluia, pasmem, chegou à linha de fundo, tá? Fez assistência pro Gabriel Bom Tempo. O Gabriel Bom Tempo, em 2, 3 toques, limpou a jogada, só rolou o Gabigol fazer o segundo gol dele, tá? O Gabigol, que é o artilheiro do Santos no campeonato, tem 6 gols e 2 assistências. Na temporada são 7 gols, tá? Enfim. Mas aí, aquele negócio. Daí em diante começou a ter o problema. O Cuca já admitiu nas coletivas, mas que não consegue atacar. Ele, a sua comissão técnica, não consegue atacar, que é um problema resolvido, que é a queda física do time no segundo tempo. Isso é óbvio, tá? As substituições erradas que o Cuca fez, isso também é óbvio. E erros de posicionamento, principalmente do sistema defensivo, tá? Porque depois que fez o segundo gol, uma bonita jogada, um contra-ataque, tá? Toque de bola, envolvendo 4 jogadores, até a finalização do gol, tá? O Santos, nos 10 minutos seguintes, tomou a virada. Foi isso que aconteceu, tá? Nos 10 minutos seguintes, o Santos tomou a virada. Fez os gols aos 55, tá? E nos 10 minutos seguintes, o Santos simplesmente tomou a virada. Começou, o Carlos novamente apareceu dentro da área para finalizar. Uma bola que veio do lado direito, né? Cruzada pelo Pavão, tá? Aliás, esse Pavão aqui jogou muita bola hoje, tá? Feliz no ataque do Santos. Ele fez o levantamento, inverteu a jogada para dentro da área, né? Aí o Adonis Frias e o Hugo Vinícius, sem marcar ninguém, praticamente um marcando ao outro, né? Eu acho que foi uma tentativa de deixar o Carlos de impedimento, mal sucedido, mal organizado, mal executado. O Carlos apareceu livre na segunda trave, 2 toques na bola, domínio, finalização de pé esquerdo, por baixo do brasão, né? Empatou 2-2, tá? E nisso, o técnico do Grêmio, tá? Que é o português, tá? Ele teve, né, a perspicácia de tirar um jogador que não estava bem no Grêmio, né? Deixa eu ver o nome do técnico do Grêmio aqui. Tá, o Luiz Castro, né? Luiz Castro, que quase veio para ser técnico por pouco não chegou a vir ser técnico do Santos, mas por incompetência do senhor Alexandre Galo não veio, né? Ele tirou o enamorado para colocar o TT, né? E porque principalmente depois que tomou o segundo gol, a torcida do Grêmio pegando no pé do cara, né? Porque falhou na saída de bola e tudo mais e tal. E aí, o que aconteceu, tá? O TT entrou no gol, entrou no jogo, tá? Recebeu um passe do Pavão, tá? Ele veio diagonal ali pela meia-lua, bateu de perna esquerda no canto direito do Brasão, pronto, virou o jogo, tá? E coisa desandou pro Santos, porque depois do terceiro gol,
tá? Aí o Cuca resolveu mexer, tá certo? Já lá, faltando 10 minutos pro jogo terminar, né? O time não estava demonstrando poder de reação, que era física e tudo mais. O Grêmio também encaixou a marcação, né? E aí tirou o Ilharão. E, ah, não estava mal no jogo, mas aquela coisa, né? Precisava reagir, né? Para colocar lá o Lautaro Dias, tá? É que eu falo, aquele gol que o Lautaro Dias fez contra o Flamengo no Maracanã, tá? Aquele gol que o Lautaro Dias fez contra o Flamengo no Maracanã, fez muito mal, né? Foi um bonito gol, tá? Arrancada, mudança de direção para driblar o adversário, finalização no canto direito lá do goleiro, no canto esquerdo do goleiro Rocha, foi um bonito gol, mas aquele gol ali fez um mal danado, né? Porque parece que o Lautaro Dias a partir daquele momento, olha, agora ele é um jogador útil, não, ele é um jogador inútil. Ele não serve pra porcaria nenhuma, tá? E voltando um pouquinho pra trás, né? Voltando um pouquinho pra trás, porque depois dessa... ele, né, numa tacada só, faltando 10 minutos pra terminar o jogo, tirou o Lautaro Dias pra colocar... Entrou o Lautaro Dias no lugar do Ilharão e entrou o Robson Júnior no lugar do Rony. Tá? Ok. E 2 minutos depois, o Gustavo Henrique, que já estava amarelado, numa entrada pesada que ele tinha dado no final do primeiro tempo, tá? E o segundo tempo, o Gustavo Henrique, sabe, dando sinais de que ia ser expulso. 2 minutos depois dessas duas substituições, o Gustavo Henrique é expulso como segundo amarelo, né? E o Cuca optou, né? Controle de carga, estava sucessivo a sofrer lesão, optou por deixar o Christian Oliva no banco. Tá? Vai entender por que o Cuca fez isso. Certo? Optou por jogar com. Tá aí jogando com 2 volantes número 5, fazem a mesma função praticamente no meio de campo, tá? E deixou um volante que realmente tem qualidade de passe, sabe? No banco. Tá? Estou tentando entender por que o Cuca fez isso. Tá difícil. Estou tentando entender por que ele fez isso. Tá? E, ok, depois o Gustavo Henrique foi expulso e tal. Aí ele resolveu colocar mais um moleque da base no lugar do Miguelito, né? Ele já tinha colocado esse Samuel Pierre no jogo contra o Curitiba, não fez efeito nenhum, tá? Da maneira como é feito, tá queimando o jogador, né, Cuca? Tá sendo mais do mesmo em relação a alguns técnicos anteriores que passaram pelo Santos, pô, sabe? Não tem muito critério na hora de fazer as substituições, tá? E aí o cúmulo do absurdo tá precisando buscar um empate, tá? Ele tirou o Gabriel Barbosa, tirou o Gabigol para colocar o Moisés. Tá visivelmente acima do peso, sabe? Tá precisando buscar, ainda mais no Gabigol, um dos melhores jogadores de campo do Santos na partida, tá? Artilheiro do time no campeonato. Por que tirar ele para colocar Moisés? Sabe? Que decisão estúpida. Coisa ridícula. Tá certo? Ah, meu, umas coisas assim que não tem, sabe, não tem cabimento. Aí pegou mais um menino da base, 17 anos de idade, o Danilo Fernandes, para colocar nos acréscimos no lugar do Igor Vinícius. Então, cara, não dá para entender. Ah, entendo que fora de campo o clube é uma zona, é uma bagunça, tá certo? Mas, cara, ali dentro o Cuca, ele tem que parar de ficar falando nas entrevistas que ele entende que o problema que é isso, mais aquilo e mais aquele outro lá. E, meu, e no seu dia a dia durante o trabalho, acatar, bater de frente pra cima desse problema, meu. Tá? Toma, colocar Lautaro Dias e mais depois tirar o cara que fez 2 gols no time. Não tem cabimento, não tem, sabe, não dá pra entender. Realmente não dá pra entender. Sabe?
Ou seja, mais uma derrota do Santos, tá? Que também tem que ser debitada no seu Cuca. Porque o plano de ação dele, pelo menos até os 60, 65 minutos de jogo, tá? Não, vamos lá, pelo menos até os 55, 60 minutos de jogo estava dando certo. Depois, quando ele precisou intervir com substituições, começou a dar tudo completamente errado. E não adianta vir com a justificativa de que o banco é fraco, que o banco é isso, que o banco é aquilo, sabe? Ele é o técnico do time, ele é o comandante técnico do time, meu. Já falei, ele tem o dever e a obrigação de saber quais jogadores que realmente são úteis e quais jogadores que não são úteis, tá? Chega, chega de usar os inúteis, tá? Chega de colocar a velharada, boa parte dele, grande parte dele, fora de forma, tá? E não enxergar alguns jovens que podem contribuir, tá? Que nem, cadê o Matheus Xavier? Por que não olha pro Matheus Xavier? Por que não procura desenvolver esse rapaz? Tá? Que nem o Miguelito hoje foi uma partida razoavelmente boa, tá? Participou dos 2 gols, inclusive. Ah, no primeiro gol ele roubou a bola no meio de campo do adversário. E deu um passe consciente na medida certinha pro Gabriel. No segundo gol também teve a participação. Participou. O Escobar chamou ele para fazer a triangulação, devolveu certinho pro Escobar chegar na linha de fundo e fazer a jogada do segundo gol. Tá? O Miguelito dá mais um pouco de chance para ele. Tá? Apesar de que no Miguelito na partida contra o Curitiba é bastante tímido. Né? Não, contra o Curitiba não, no meio de semana contra o. Ai caramba, contra o São Lourenço. Fez uma partida tímida. Mas será que não é questão de chegar, conversar, falar ao pé do ouvido, sabe? E não, o Gabriel Bom Tempo praticamente conquistou a sua vaga no time. Tá na hora de outro. Para de Moisés, Lautaro Dias, faz porcaria. Não serve pra nada. Rony. Ah. Pelo amor de Deus, Cuca. Pelo amor de Deus, pô. Caramba. Toma. Tá precisando, tomou a virada, tá precisando buscar o resultado. Um jogador que não pode tirar do time, em hipótese alguma, é o cara que fez 2 gols, que é o artilheiro do time ainda por cima. Vai alegar o quê? Que o Gabriel também sentiu o corpo, sentiu o físico. Ai, caramba, viu? Assim fica difícil, assim fica difícil. Bom, o Santos caiu para a 17ª colocação, tá? Uau! Palmeiras meteu uma goleada no Flamengo 3-0 no Maracanã. Opa! Vamos lá, o Santos caiu para a 17ª colocação, tá? Os dois estavam empatados 18 pontos, o Grêmio foi para 13º, tá? Bom, vamos lá. Mirassol já jogou, ganhou, tal, pá. Santos 17º, 18 pontos. Mirassol 18º, 16. Remo 19º, 15. E a Chapecoense provavelmente, né, o primeiro a ser anunciado como rebaixado mais pra frente, na 20ª colocação com 9 pontos. Chapecoense acho que só tem uma única vitória na primeira rodada contra o Santos, né? Vamos lá, acho que se o Atlético Mineiro descer a porrada no Corinthians domingo, empurra o Corinthians para 17º, o Santos vai para 16º, mas enfim, de qualquer maneira, o Santos tá praticando um futebol de... Apesar de algumas melhoras que o próprio Cuca conseguiu fazer em termos de performance, tá? Se for fazer um comparativo com o Vojvoda, tá? Os resultados não estão aparecendo, não estão surgindo por M fatores, que eu já citei aqui,
tá? Então o Santos fatalmente vai fazer a sua paralisação para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento, tá? Vamos lá, o Santos vai fazer o jogo agora na terça-feira contra o Deportivo Cuenca para fechar sua participação na Sul-Americana. Tem chances de se classificar, tá? Caso vença o próprio Cuenca. E também acho que tem alguma outra série, eu acho que alguma coisa tem que acontecer no jogo do São Lourenço contra o time para ajudar o Santos a pelo menos pegar a segunda vaga, né? Mas sinceramente, meu, o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, tem que ser tirar o time da zona de rebaixamento o mais breve possível. Tá? Aquele negócio de alcançar os 45 pontos. 45, 46 pontos que livra o Santos que livra o time do rebaixamento. Tem que ser esse o objetivo, não pode ser outro. Esquece, na minha opinião, sabe, acho que a Sul-Americana deveria ser relegada por mais novos jogar na terça-feira na Vila Belmiro, tá certo? Mas aí talvez o Cuca sinta-se pressionado a fazer o resultado chegar, porque essa diretoria deseja isso, né? Quer pelo menos brigar por um título para justificar sua permanência no pleito eleitoral no final do ano, né? Mas a Sul-Americana, na minha opinião, praticamente já era. Pode acontecer do Santos pegar a segunda vaga, mas é o tal negócio. Foi uma competição que caiu no colo do Santos. O Santos não se preparou para ela. E o Santos não tem elenco para disputar 3 campeonatos. Tá? Sabe? Então a Copa do Brasil também, sabe, não deve avançar muito. O foco tem que ser o Campeonato Brasileiro. Tem que ser tirar o time da zona de rebaixamento. Daqui para o final do ano. Isso sem dúvida alguma. Com o Neymar, sem Neymar, tem que ser o foco, tem que ser esse. Tá? Bom, vou encerrar por aqui, já está passando os 30 minutos. Bom domingo para vocês, bom descanso, boa recarga de energia aí para encarar uma semana de trabalho. Se cuidem, fui.